Boa tarde a todas, todos e todes. A gente vai começar esse painel super relevante. E eu achei interessante que a Mônica já começou a falar o porquê que a gente está dizendo inclusão digital depois de 2 anos de pandemia, todo mundo se adaptando, tendo até fobia de Zoom, né? Por que a gente está falando desse tema tão relevante? A gente está olhando para a pequena empreendedora, o pequeno negócio, sabendo de um país, né, que tem uma desigualdade tão grande, no qual 20% dos municípios não chega a ter cobertura celular e metade da população só acessa a internet pelo celular. A gente precisa aprender a entrar nesse mundo digital, a lidar com esse monte de ferramenta, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Quais são essas ferramentas que estão disponíveis? O que a gente pode fazer com isso? O que fazer com os dados que vêm dessa ferramenta? E a gente precisa usar tudo? O que a gente precisa usar? É tudo isso que a gente vai falar hoje com as nossas convidadas incríveis. E eu vou deixar que elas se apresentem. Então, por favor, Fernanda, você pode começar se apresentando. Boa tarde, todos e todes. Estou muito contente de estar aqui, um evento grandioso, cada vez maior. E eu nasci na rede, sou uma empreendedora que começou a carreira sentada num café com empreendedoras, dona da Stratlab, uma agência de marketing digital, e pronta para dividir com vocês o que eu vivi também nesses últimos tempos. Gente, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu quase não acredito que eu tenho oportunidade de compartilhar. Meu nome é Elisa, eu sou empreendedora já há mais de 20 anos na área de comunicação e tecnologia, carioca, mãe, formada designer e eu acho que desapegada por qualquer coisa. É isso que me permite seguir essa jornada digital que muda tão rápido. Obrigada, Elisa, Fernanda, que estão aqui do meu ladinho, todo mundo testado, vacinado, mas com muito amor humano aqui. A gente vai falar de tecnologia e inclusão, mas com muita presença e olhar. E para complementar esses olhares, a gente tem também com a gente a Thaís Borges. Thaís, se você quiser se apresentar, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer esse convite. Há muito tempo que a Rede do Preta quer se conectar com a Rede Mulher Empreendedora, tem de fato, muita ligação, muita conexão com os nossos propósitos. Então, estar aqui hoje é um prazer imenso. Eu espero que seja um momento de muita troca. Falar sobre inclusão é falar sobre estarmos juntas, de fato, principalmente nesse último ano. De fato, mesmo estando separados, a gente viu muita coisa acontecer. Espero que a gente possa ter uma troca muito valiosa. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. E na sequência aqui da telinha, a Thaís Carvalho, e eu vou tomar licença para falar um pouquinho dela antes dela se apresentar mais. A Thaís, ela participou de um programa de digitalização de pequenos negócios da Rede Mulher Empreendedora. Para quem não conhece, a gente tem programas, né, variados programas de apoio para as mulheres, e a gente tem um específico que, inclusive, vai continuar ano que vem, para apoiar essa digitalização, e a Thaís participou, então ela pode dizer de perto tudo que ela viveu, mas antes de tudo isso, a gente vai chegar nesse assunto. Thaís, se apresenta para quem está assistindo conhecer você um pouquinho mais. Boa tarde, eu estou emocionadíssima de estar aqui, porque a Rede Mulher Empreendedora faz parte da minha história, não só por conta desse projeto que eu participei, desse programa, mas eu sou empreendedora há 6 anos, e há 5 anos eu tenho o suporte da Rede Mulher Empreendedora. Eu empreendo no mundo digital, assim, intensamente. Então, eu acompanhei muitas mudanças e estou sempre aprendendo. E eu espero poder trocar, também contar um pouco essa experiência e poder enriquecer esse debate aqui com vocês. Obrigada, Thaís. E agora, por último, mas não menos importante, alguém que vai trazer um olhar muito importante, é o olhar do e-commerce, da venda, porque afinal a gente quer dinheiro para viver, dinheiro para pagar as contas. Então eu vou chamar a Milena Gama, da Nuvem Shop. Milena, por favor, pode se apresentar.
Boa tarde, todo mundo. Um super prazer estar aqui. A nossa relação com a Rede Mulher Empreendedora já acontece há algum tempo, né? Então, a gente sabe do impacto que gera e as vidas que são tocadas. E a gente tem até o exemplo aqui da Thaís, super legal, de ter um exemplo prático aqui de como que isso acontece na realidade. E como, né, a B3 comentou, vou falar bastante aqui do e-commerce, sobre como o e-commerce cresceu também nesses últimos tempos, qual é o impacto disso na vida das empreendedoras, né? Aqui vou poder contar da Nuvem Shop, mas aqui na Nuvem a gente tem mais da metade das empreendedoras que tem uma loja virtual com a gente, são mulheres. Então, realmente, a gente tem aí alguns aprendizados e a gente sabe alguns desafios e vai ser muito legal poder trazer tudo isso para vocês também. Obrigada, Milena. E antes da gente aprofundar nesse papo, a gente tem que começar entendendo do que a gente está falando quando a gente fala de inclusão digital, né? E aí eu vou pedir para que cada uma dê a sua definição. O que você entende do seu ponto de vista, do seu lugar? O que é inclusão digital para você? Pode começar, Fernanda. Olha, é tão interessante porque quando a gente fala de digitalização, muitas pessoas entendem como comprar ferramenta digital e digitalizar o negócio. Então, a gente faz um site, entra para as redes sociais, coloca ferramentas que possam apoiar a gente a coletar dados, a usar dados. Mas, na verdade, a digitalização ela tem muito a ver com comportamento, e principalmente o comportamento do consumidor, porque quem se digitaliza é o consumidor acima de tudo. Então, nós, empresas, precisamos atender a essa demanda de consumo digital, né, para que a gente, então, possa falar que estamos, sim, digitalizados. Então, quanto mais a gente entender e atender, mais digitalizados estaremos. Olha só, empreendedora aí que está nos assistindo, olha que dica importante que a Fernanda acabou de dar. Digitalizar não é só sobre a ferramenta, eu comprei N ferramentas, é sobre o seu cliente, a experiência dele. Anota isso daí que é importante. Agora eu vou convidar a Elisa para contribuir nesse debate. O que é inclusão digital para você, Elisa? Olha, a inclusão digital, para mim, ela tem muito a ver com o alcance que você tem e com a compreensão que você tem do que é participar do universo digital. Então, é chegar aonde você precisa estar, que é onde o seu consumidor está. É chegar aonde ele está na hora que o consumidor quer que você chegue com a mensagem correta. Então, para isso, você precisa compreender os dois lados. Então, inclusão digital aqui, para mim, é compreensão e alcance. Olha só outra dimensão que a Elisa trouxe, que é da compreensão. Né, a gente entender tudo isso que está acontecendo, porque é uma avalanche, né, nesses últimos 2 anos foi uma avalanche muito grande que a gente entrou, mas antes de tudo acho que dar aquele passo atrás e compreender. E para falar dessa compreensão, né, dessa pequena empreendedora se compreendendo nesse mundo, Thaís Borges, o que é inclusão digital? Eu concordo completamente com as meninas, porque falar de inclusão digital é entender um ecossistema completo, né? E pensando pela perspectiva do negócio, justamente, nós temos ali quem vende e quem compra. E, ao meu ver, a inclusão digital é sobre o acesso, né, de todas essas pessoas às ferramentas, ao entendimento técnico, à compreensão do seu lugar no mundo, né, para entender, então, a sua atuação dentro desse ecossistema, completamente integrado e cada vez mais rápido. Então, para mim, inclusão digital, sempre que eu falo sobre isso e penso nesse assunto, eu penso muito sobre a necessidade de acesso, né, a todos aos caminhos possíveis que o ambiente digital nos dá. Obrigada, Thaís, super importante. A gente está aqui vendo várias camadas e dimensões, né? Cada uma está complementando, então tem o olhar do cliente, o seu olhar de se compreender, e agora a Thaís trouxe essa outra dimensão, que é do acesso. E a gente não pode deixar de falar o quanto que é importante políticas públicas e infraestrutura para que essa digitalização seja completa. E acho que a Thaís ressaltou muito bem a importância do acesso, em primeiro lugar. E para continuar esse papo, eu acho que alguém que traz uma visão real da inclusão digital, Thaís Carvalho. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Eu achei essa visão perfeita de você pensar no cliente, principalmente qual a melhor experiência que eu posso dar para ele através da ferramenta digital. Eu penso também como é importante a gente adequar
a ferramenta digital ao nosso negócio, porque nem todas estamos na mesma situação, no mesmo acesso digital, no mesmo no patamar de conhecimento. E eu gosto muito de pensar sobre o viés da alfabetização digital, como a gente precisa também ter acesso a entender a ferramenta, para aí sim fazer um melhor uso dela e principalmente o uso humanizado, né? Que a gente possa ter sempre, trazer a melhor experiência para o cliente e também uma qualidade de vida, tornar o nosso negócio sustentável também. Para a empreendedora aí que está nos assistindo, eu não sei se está bagunçando a cabeça ou se está ajudando, mas eu acho que é super importante isso que a Thaís falou. Né? Não adianta entrar de cabeça e ter todas as ferramentas, né? A partir do momento que você tem o acesso e pensou no seu cliente, mas é entender o que se adequa à sua realidade, ao seu negócio. E falando de ferramentas que ajudam, né? Vamos ouvir da Milena, da Nuvem Shop, o que é inclusão digital. Bom, difícil falar, né? Depois de 4 excelentes definições aqui, então vou deixar minha contribuição. Eu vejo muito a inclusão digital também pelo viés humano, né? O que eu quero dizer com isso? Tecnologia molda a sociedade que a gente vive, né? Hoje eu estou aqui participando junto com vocês a partir de uma tecnologia desenvolvida. Hoje a gente pega carros de aplicativo, a gente tem um celular e tudo isso molda a forma que a gente vive. Então, ter acesso à tecnologia é você fazer parte da construção da tecnologia, é você fazer parte da construção da nossa sociedade. Então, eu acho que toda vez que a gente está falando de inclusão digital, a gente está falando sobre chamar mais pessoas para construir a sociedade que a gente vive, né? E chamar cada pessoa dentro da sua magnitude completa, né? Então, quando a gente está falando de trazer mulheres, incluir mulheres, a gente está falando para que elas construam também a sociedade que a gente vive, para que ela seja cada vez mais a cara de todo mundo e não homogênea, dependendo de algum grupo que toma as decisões no geral, né? Então, para mim, a inclusão digital tem muito a ver com isso, tem muito a ver com cada pessoa poder transformar os seus sonhos e trazer os seus sonhos para viver na realidade. Nossa, Milena, eu arrepiei aqui de verdade, porque é essa visão, é a visão de tecnologia para o cliente, tecnologia para a empreendedora, mas tecnologia para todos sermos partes, né? E aqui na rede que a gente fala tanto de inclusão e diversidade é isso. É a mulher podendo comprar pela tecnologia, participar de um painel pela tecnologia, mas ela está construindo a tecnologia por trás que vai ajudar tudo isso. Eu acho que você amarrou muito, muito, muito bem. E eu vou aproveitar esse gancho para a nossa primeira pergunta para a Elisa. Quando a gente fala de tecnologia, digitalização, logo todo mundo pensa rede social, colocar uma ferramenta, Zoom, mas a gente tem muitas possibilidades, né? Inclusive a tecnologia pode otimizar processos, né? Melhorar o que você já faz internamente. Mas eu vou convidar a Elisa para contar um pouquinho mais para a gente como que a tecnologia pode apoiar os negócios dessas empreendedoras. Vamos lá. Antes de falar de qualquer ferramenta específica, o que a gente já percebeu é que o digital chegou para ficar nas nossas vidas, né? A gente já vê em grandes empresas, já vê exemplos incríveis de como a tecnologia transforma, né? Esse painel aqui, como elas falaram, é exatamente fruto disso. E aí, o que acontece? A pandemia chegou, né, com todos os efeitos dela, e ela foi um grande divisor de águas na hora da gente entender a potência da tecnologia na nossa vida. Nós, como pessoas físicas, acho que já somos até bastante frequentes no uso da tecnologia. Não consigo ver ninguém aqui sem celular, né? A gente está sempre com o celular na mão resolvendo algum problema. Mas a adoção de ferramentas de tecnologia pelas pequenas empresas ainda crescia num ritmo lento. Com a chegada da pandemia, tudo que era comum ficou estranho. Então, a gente já não conseguia fazer um pagamento em dinheiro, já não conseguia sair para comprar um pacote de farinha que fosse. E a gente precisou se adequar. Então, são muitos exemplos de pequenas empresas que conseguiram criativamente usar uma dose adequada de tecnologia para começar a se transformar, né? E eu consigo pensar aqui em alguns exemplos. Desde os pequenos restaurantes de bairro ou pequenas lojas de bairro que aderiram aos marketplaces e às entregas, até, por exemplo, bufês infantis que passaram a fazer kits para festas domésticas e venderam pelo Instagram com muito sucesso. E um exemplo que eu adoro, que é do pessoal da Diaspora Black, que é uma agência de viagens, que passou a fazer kits de curadoria de cultura e viagens à distância para você fazer em casa durante a pandemia. Todas essas ferramentas
digitais utilizadas vieram da necessidade que a pandemia gerou. E olha, eu não estou falando de nenhuma ferramenta específica, mas a gente poderia falar de gestão e desenvolvimento de vendas, a gente poderia falar de gestão financeira, a gente poderia falar de marketing digital, de criação de conteúdo, podia falar daquela palavrinha maldita que é a ferramenta de produtividade, que é para deixar a gente louca, né? Mas eu não vou entrar em nenhuma especificamente e vou mencionar 2 exemplos que eu gosto muito porque são os que eu uso todo dia. O primeiro exemplo são as ferramentas de gestão de trabalho e gestão financeira que uma série de plataformas tem, às vezes de forma gratuita, às vezes num preço bastante acessível. Lá dentro você vai encontrar, além das ferramentas de comunicação, né, como Zoom, Meet, você encontra planilhas, você encontra formatadores de documentos, você encontra formatadores de apresentação, tudo isso de uma forma muito intuitiva, muito simples e, principalmente, em português. Porque a gente sabe que o inglês, às vezes, é uma barreira muito difícil para a maioria das pequenas empreendedoras. Aí você precisa aprender a usar. E entra o meu segundo exemplo, que é a capacitação. E eu não estou falando de uma ferramenta específica, mas de um conjunto de ferramentas. E, para mim, o grande exemplo é a rede. Lá você vai encontrar todo o apoio que você precisa para aprender e aprender à distância, de forma democrática, de onde você estiver. Você vai se encontrar na sua jornada como empreendedor e entender realmente que ferramenta você está precisando naquele momento e vai saber disso numa rede segura, de pessoas que entendem, que fazem o que você faz, que podem te dar uma mentoria. Ou seja, a gente não reinventa a roda. E por que eu estou falando isso e é importante? Porque a transformação digital é, antes de mais nada, como as meninas já falaram, uma transformação das pessoas. E a empreendedora se transforma e se desapega e passa a enxergar nas ferramentas digitais um grande potencial de produtividade, de organização e de alcance, né? São ferramentas de conhecimento do teu negócio. Eu queria citar um exemplo que eu acho maravilhoso do parceiro daqui da rede, que é o Google, né, no projeto Potência Feminina, onde, além de financiar uma série de pequenos negócios, ele justamente capacitou milhares de mulheres no básico dessas ferramentas. Para que elas servem, como que eu uso, como que eu trago para dentro do meu negócio, como é que eu uso elas de forma móvel, porque a gente está sempre em movimento. Então, isso é fundamental, né? Como eu falei antes, são milhares de exemplos de ferramentas diferentes, tá? E a gente vai fazendo, já agregando aos poucos, né, com calma, para a gente não entrar num processo de ansiedade. Eu sei que a gente vai compartilhar nossos contatos, né, no final dessa fala, então quem quiser me escrever, eu posso passar uma série de exemplos práticos aí para a gente ler com calma, porque assim, a gente não precisa fazer isso sozinho, eu estou aqui para colaborar com vocês e dizer que sim, é preciso algum desapego dos hábitos antigos, mas a gente tem muito a ganhar, negócios saudáveis, longevos e com muita tecnologia envolvida. Eu não preciso nem dizer, com tanta gente tech aqui nessa fala, gente, eu tenho até, assim, calçar meus chinelos da umidade e ouvir vocês falarem. É isso aí. Imagina, Elisa, eu que tenho que calçar o chinelo da humildade aqui, é um prazer estar ouvindo todas essas palavras. E a fala da Elisa agora, ela se conecta muito com a fala anterior que ela trouxe na primeira parte, sobre você se conhecer, né? E se você se conhecer, você conhecer o seu negócio, você vai entender qual é a melhor ferramenta, né? E é muito do que ela trouxe, para esse olhar humano para você mesmo. Tem milhares de ferramentas, mas você precisa entender qual que é a melhor para o seu negócio. E o que a gente vai falar agora tem a ver com uma desse tipo de ferramenta, que são as ferramentas de e-commerce, né? A gente está acostumado agora a vender, comprar por todas as ferramentas, às vezes ferramenta de mensagem. Eu mesma, toda semana eu compro de um pequeno agricultor e toda semana eu preciso mandar meu endereço de novo. Toda vez, porque é por mensagem, não tem sistema. E eu compro, eu quero apoiar, mas toda vez eu tenho que digitar. Mas tem ferramentas que facilitam muito mais. O e-commerce que você vai lá e cadastra, poxa, a agilidade que ganha para o cliente e para o vendedor nem se compara. E aí, mas qual que é a importância, né, além disso? E o que facilita e o que dificulta ter um e-commerce? Porque você precisa lá criar a loja e fazer a gestão. Eu queria que a Milena trouxesse um pouquinho desse olhar para a gente.
Claro, vamos falar aqui que é bem gostoso esse tema, né? Uma coisa, contextualizando todo mundo que está assistindo, que a gente precisa ter em mente é como o e-commerce ele é uma tendência, né? E o que a gente viu acontecer agora durante esse período de pandemia foi uma aceleração dessa tendência. Então, hoje a gente tem mais de 12%, em média 12% do varejo brasileiro acontece online. Antes da pandemia, esse número era de 5%, 6%. Então, a gente dobrou num curto período de tempo. Mas isso foi uma antecipação de tendência, tá? Então, não significa que iremos regredir, né? Assim como já foi dito aqui, veio para ficar. Tudo que está acontecendo veio para ficar. E a gente vai, a partir daqui, começar a se entender essa mistura agora do online e do offline. Né? Quando a gente olha para o que uma plataforma de e-commerce pode fazer por um negócio, acho que esse exemplo que você traz, Beatriz, aqui do agricultor, ele é perfeito, né? Porque a plataforma de e-commerce, ela atua, ela vende enquanto você está fazendo outras coisas, né? A venda ali pela rede social, ela é ótima, ela acontece, mas ela é bastante artesanal, né? Então, tanto para o consumidor quanto para o empreendedor. Então, numa plataforma de e-commerce, tudo isso acontece automaticamente, né? E uma coisa que acho que esbarra na inclusão de mais empreendedoras para um comércio eletrônico, que são as plataformas, as lojas virtuais, é às vezes essa falta de conhecimento, né, do quão complexo isso pode ser, né? Quando a gente está falando de criar uma loja online, existem plataformas, assim como a Nuvem Shop, em que você vai lá e a plataforma ela já está pronta. Então você vai ter os seus produtos, você vai colocar, você vai indicar quais são os métodos de pagamento que você quer disponibilizar na sua plataforma e aquele site vai estar ali pronto para fazer todo esse processo de compras para você e para o seu consumidor. Então, eu acho que parte da inclusão digital passa por desmitificar também muitos desses conceitos, né, sobre a complexidade que existe. Uma plataforma de e-commerce, como a Nuvem Shop, é uma coisa realmente simples, que uma pessoa que não tem uma bagagem técnica, não tem um conhecimento técnico, consegue fazer, né? E aí, junto com parceiros como, por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora, a gente faz, inclusive, treinamentos em relação a isso, né, ajudando ainda mais na prática, tá? Então, o que eu quero deixar muito claro é que não é difícil. A gente tem muitas empreendedoras recentes, muitas pessoas que começaram a empreender no e-commerce direto com uma plataforma, não impede que você tenha as suas redes sociais, inclusive você pode potencializar as suas redes sociais e as vendas pelas suas redes sociais. O mais importante é desmitificar, é você saber que sim, é possível, existe uma gama gigantesca de clientes. Hoje na Nuvem Shop a gente tem mais de 90 mil clientes. Como falei, mais da metade desses clientes são mulheres. Muitas dessas mulheres estão nos primeiros passos do negócio, tá? E isso é uma realidade que a gente tem várias histórias super legais de pessoas que estão transformando os seus sonhos através dessa plataforma, né? Então, acho que numa perspectiva geral, vamos desmitificar, né? Não é difícil. E é uma forma de renda, né? Eu acho que o empreendedorismo tem uma coisa muito linda, que além de ser uma forma de renda, ele também é uma forma de você se projetar em alguma coisa, né? Eu acho que passa também um pouco até pela a sua autoestima, por você deixar sua marca no mundo. Então, eu sou muito favorável a olhar o empreendedorismo com tudo isso, com todos esses benefícios da forma, né, da geração de renda até ali os aspectos mais pessoais. E as plataformas, as ferramentas, elas são meios para isso, né? Perfeito, Milena. Esse olhar é o que a gente fala todo dia na rede, né? Você ter a sua autonomia econômica quando você tem a sua renda. E se você tem uma ferramenta que pode te ajudar, né? Enquanto a sua ferramenta está lá vendendo para você, ou seja, o seu cliente está utilizando aquela ferramenta para adquirir um produto de você, um serviço, enquanto você está fazendo todas as outras coisas. E quando a gente fala da pequena empreendedora, da mulher, quantas jornadas ela acumula, ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho que não está na escola, e ela ainda tem que cuidar do negócio, ela tem uma camada ali vendendo para ela, apoiando essa venda, muito melhor, com certeza. Mas agora eu vou para um tema que é o que a gente mais recebe de dúvidas toda semana aqui na Rede Mulher Empreendedora, que é o que descabela todo mundo, que é redes sociais. Para me ajudar a falar disso, porque tem muita rede social, né? Eu mesma não dou conta, eu tenho 4 e tá bom, né? Mas a gente sabe, a empreendedora já se pergunta, agora eu vou ter que fazer dancinha? Mas antes eu tinha que fazer texto grande, agora eu tenho que fazer carrossel.
qual rede social que eu preciso estar? Né? Como é que eu vou saber qual que é a melhor para o meu negócio? Fernanda, ajuda a gente com essas dúvidas, por favor. Ai, que pergunta boa, né? Porque a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, mas será que eu dou, né? Será que eu consigo atender todas as demandas, todas as redes e todos os consumidores que me procuram? Então, é muito importante, quando a gente fala de posicionamento em redes sociais, principalmente, que a gente tenha um planejamento. E a parte 1 do planejamento é entender qual é o nosso melhor potencial. De todos os possíveis clientes que você tem para atender, escolhe um nicho, escolhe um grupo para você focar primeiro. Lá na frente a gente vai poder atender quem a gente quiser, mas quando a gente começa, a gente escolhe um grupo, descobre onde esse grupo é mais presente, em qual das redes sociais esse grupo é mais presente e foca nessa rede social. É muito importante esse foco para que você ganhe força, para que você ganhe tração. E conforme a sua audiência cresce, você potencializa os seus negócios a partir dessa rede social, você passa para a segunda. Se fortaleceu na segunda, você pode ir para a terceira. Normalmente, os públicos se organizam nas redes. Então, por exemplo, se eu tenho um público muito jovem, eu atendo um público muito jovem, claro, eu preciso prestar atenção ao TikTok, porque tem um movimento muito forte dessa galera jovem, e para isso tem um formato específico de conteúdo, né? Não é qualquer conteúdo que vai bem no TikTok. Eu preciso da dancinha, eu preciso da tendência. Quando eu falo de públicos profissionais, eu atendo públicos profissionais, né? Eu tenho uma outra rede para isso, que é o LinkedIn, e também tem formatos que vão melhor no LinkedIn. Eu não vou com a dancinha, talvez eu vá com um artigo, eu vou com um vídeo, com uma live, faço eventos, enfim, que agora os eventos online são possíveis. E dessa forma a gente vai organizando e ampliando a nossa gama, né, de públicos atendidos, mas com planejamento. O planejamento ele é muito relevante quando a gente fala de rede social. Não é acordar e pensar o que eu vou fazer hoje. É preciso que a gente pense antes para que a gente consiga chegar aos resultados. Aliás, importante, qual é o resultado que você quer? Porque eu preciso saber onde eu quero chegar para eu poder, então, me planejar e me organizar. Novamente, a importância do conhecimento, né? Qual é o público, né? Quem você quer chegar e entender onde que esse público está. Sensacional, Fernanda. Mas, para chegar nesse público, eu vou ter que produzir um conteúdo, eu vou ter que atrair para a minha rede social. Thaís Borges, me dá umas dicas aí. Como é que a gente atrai esse cliente? É estratégia digital? É estratégia presencial? Como é que eu olho para isso? Olha, a minha resposta está muito conectada ao que a Fernanda trouxe. Porque, primeiramente, nós temos que entender qual é o grande objetivo de comunicação do nosso negócio, né? O que você quer mostrar de fato? É apenas o seu produto? Com isso você pode se conectar a um tipo de público dentro desse grupo que você determinou, como a Fernanda falou. Mas quando as pessoas forem ver seu feed ou a plataforma que você escolher para vender, ela só vai ver produto. E a gente sabe que rede social é uma rede, elas são redes de relacionamento. As pessoas estão ali para se conectarem umas às outras. E é por isso que cada uma delas tem um papel e uma função diferente. Complementando um pouco o que a Fernanda trouxe para poder responder a tua pergunta, Beatriz, a gente, no Preta, durante as mentorias, a gente sempre fala para identificar um pouquinho cada uma das redes. Se a gente olhar, o Instagram, ele parece uma vitrine. Então, ele tem muito disso, né? De ser quase a porta de entrada. Se você não tem um site, um e-commerce, ele é a principal porta de entrada do consumidor no seu negócio. E muitos realmente usam como uma loja virtual, quando não tem o e-commerce, né? O WhatsApp, a gente costuma dizer com as mulheres que participam das mentorias, o quanto ele parece um novo boca a boca, né? É o boca a boca digital, praticamente. Porque se você está na rua, vê uma loja legal, ou está num site, viu alguma coisa, ou um Instagram, você tira o print, manda direto para a pessoa, manda o áudio. Então, é uma comunicação rápida, né? É ali onde as pessoas se comunicam dessa forma instantânea. O Facebook, ele já é esse lugar dos grupos, né? Das redes, dessas grandes conexões.
E aí, dentro de todo esse emaranhado de possibilidades, quando a gente olha para isso, ter uma boa estratégia e começar pela organização é essencial. E essa organização, ela começa, com certeza, se entendendo sua própria história, conectando a sua história, a história do seu negócio, porque eu posso até fazer bolo. Na minha rua também tem uma outra boleira, mas eu aprendi a fazer bolo com a minha avó. Então, a forma com que eu faço o meu bolo, ele é muito, não vou dizer muito mais afetivo, mas tem todo um afeto por trás disso. E que, de repente, a vizinha, a concorrente, tem de outra forma. Então, quando você entende sua própria história, você consegue se organizar e pensar como passar isso, como vender, né? Como passar a sua história para frente. A gente sempre fala do funil de conteúdo, né? Você observar em qual estágio você está, qual a necessidade daquele momento do seu cliente. Então, se muitas vezes seu cliente pergunta o preço, se muitas vezes ele pergunta, mas quem é você? Eu não te conheço. Quantas vezes a gente entra num perfil, a gente só vê produto, vê dancinhas e fala, gente, quem é que está por trás desse negócio, né? Quem é que está ali? É a Thaís, é a Beatriz, é a Fernanda? Então, a gente sempre fala, pensar no funil de conteúdo, né? Sempre faça, de tempo em tempo, faça posts se apresentando, dizendo quem você é, amarrando a sua história com a história do seu negócio. Num segundo momento, mostre o que você sabe fazer, o que é o seu produto, o que é o seu serviço. E num outro momento você consegue trazer oportunidades de compra para o seu cliente. É uma promoção, explicar a experiência de consumir o seu produto, o seu serviço. Então, observar e pensar nesse funil de conteúdo e mesclar esses tipos de posts, esses tipos de conteúdo diferentes, independente das redes, é o que atrai as pessoas, faz ela conhecer você e seu negócio cada vez mais. Sensacional essa aula, Thaís. Muito obrigada. E eu acho muito interessante que em cada fala vai voltando o aspecto do humano, né? O quanto que a gente está falando de inclusão digital, mas no fundo é tudo sobre o humano. É contar histórias, é mostrar quem é você, né? É muito, muito, muito legal isso. E acho que tem tudo a ver com a minha pergunta para a Thaís Carvalho. Thaís, você traz a experiência do real, né, de como é passar por tudo isso, por se digitalizar, as dores que você sofreu e as alegrias que você teve. Conta para a gente o que você aprendeu nesse processo de digitalizar o seu negócio e qual a diferença que fez, né? Para quem está ouvindo aí, às vezes está começando e quer pensar se faz sentido para ela, o que vai enfrentar. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Gente, a Essenciar, hoje ela trabalha com prestação de serviço. A gente constrói identidade visual e sites. Então, a gente já usava um pouco a ferramenta digital porque a gente gamificou a experiência do cliente. Quando ele constrói a marca com a gente criou uma experiência. Mas quando eu entrei no programa do Digitalize Seu Negócio, eu percebi que tinham vários pontos cegos que eu não via e que eu podia aplicar outras ferramentas e pegar o cliente desde o início até o tempo que ele está comigo e no final conseguir com que ele voltasse a ter uma nova experiência comigo. Esse programa foi muito incrível porque ele me fez rever o meu modelo de negócio, como que eu poderia atender pessoas não só na minha região, mas no Brasil inteiro, quiçá até fora do país com a prestação de serviço. Eu revi a minha proposta de valor, uma aula que foi fundamental para mim, que foi a de pagamento digital. Quero contar essa experiência para vocês que fez uma diferença enorme, porque muitas vezes eu mandava a proposta para o cliente, ele gostava, mas por eu não ter muitas opções de pagamento, ficava assim, olha, eu gostei, mas quem sabe no próximo momento. E depois que eu passei por esse programa, não viraram muito sim, sabe? Isso fez uma diferença muito grande. E uma coisa que eu achei, assim, a cereja do bolo desse programa, do RME, que foi que a gente fez muito exercício sobre autoconhecimento e sobre como contar histórias. E a diferença que isso faz, casando um pouco com a fala da minha xará Thaís, como é que isso faz diferença quando a gente coloca o nosso negócio na rede social, né? Que a gente essa força que o pequeno empreendedor tem, que ele é a cara do negócio, como é que a gente consegue conectar muito mais, sabe? Isso fez uma diferença muito grande. E também, o segundo grande salto que a gente deu é que a gente vai ampliar a Essenciar agora para abrir um e-commerce.
A gente vai começar a diversificar e colocar os nossos produtos, o nosso design exclusivo, que esse sonho não sairia do papel sem a Rede Mulher Empreendedora. Então, também me fez ver como que diversificando a gente pode crescer também. Obrigada, Thaís. Obrigada por esse depoimento. E o mais interessante ali é que ela trouxe as etapas, né? Nem sempre precisa ser tudo de uma vez, para quem está ouvindo e pensando, nossa, é muita coisa para pensar. Ela falou, não, a gente pode aos pouquinhos. Ela olhou o modelo de negócio, depois ela olhou o público, depois ela olhou o meio de pagamento, né? E ela foi ali aos pouquinhos entendendo, né? E aí ela teve esses saltos, né? Os saltos vão acontecer. E, às vezes, uma pequena, né, uma diferencinha ali que ela fez, poxa, mudou o meio de pagamento. Pronto, já foi um salto. Né? Às vezes, uma pequena ferramenta, como disse a Elisa, né, a gente tem muitas, né? Uma pequena ferramenta já pode ser esse salto, né, mas não precisa ser tudo de uma vez. E eu acho que nosso segundo bloco aqui vai ser um bate-papo mesmo. Eu vou deixar a pergunta aberta para quem quiser responder. É muito sobre quais são essas dificuldades, né? Às vezes, olhar para todas essas ferramentas, olhar para todo esse cenário, a empreendedora fala, nossa, o que eu vou fazer? A gente sabe que ainda tem obstáculos, né? O que vocês enxergam de obstáculos que ainda existem para essa inclusão digital? Olha, eu vejo como um grande obstáculo a gente criar um processo, porque nós nos digitalizamos, nós colocamos a nossa empresa nas ferramentas, mas sustentar tudo isso é um grande desafio. Então, a criação de processo, no meu ver, para mim, principalmente, porque mesmo tendo uma agência digital, a gente precisa muito dos processos para que a gente não perca o rumo, né? Não saia do trilho, porque quando a gente decide se relacionar com o cliente nas redes, é para ter frequência. Eu não posso começar uma conversa e desistir amanhã, ou eu tenho um relacionamento com ele, depois eu paro e volto depois, então eu preciso de constância. Então, organizar os passos para garantir que a gente vai ter essa continuidade é bastante relevante, até mesmo porque quando a gente decide se digitalizar para o e-commerce, para as ferramentas do Google, para as redes sociais, eu tenho um item que ele precisa ser considerado, que é o relacionamento com o algoritmo. Né? E eu preciso namorar esse algoritmo, eu preciso sustentar esse namoro com o algoritmo para que eu sempre tenha relevância. Porque se eu paro, custa mais caro voltar. Então, quanto mais tempo, quanto mais fluidez, quanto mais frequência a gente conseguir, cobertura nessa relação, melhor, mais retorno sobre o investimento eu consigo, e melhora o relacionamento com o cliente. Então, eu acredito muito que o processo é um ponto de observação para que a gente tenha sucesso nessa nossa vivência digital. Eu vou complementar aqui um pouco da sua fala. Uma coisa que a gente fala muito aqui dentro da Nuvem Shop é, cada vez que a gente cria uma rede social nova, a gente inventa mais uma coisa para fazer, a gente precisa dar de comer para ela, né? Então, a gente não dá só para você criar, você precisa alimentar. Então, pensa sempre que qualquer nova ferramenta, você vai precisar nutrir essa ferramenta. Ela não vai fazer as coisas sozinhas por você, né? Então, eu volto alguns passos antes, que é, o que eu quero? E aí eu vou encontrar as ferramentas que vão me ajudar, né? Eu acho que se a gente começa pela ferramenta, é muito possível que daqui a um tempo a gente se perca justamente no processo, dando de comer para muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu quero? A ferramenta te ajuda, a ferramenta ela é teu meio, a ferramenta não é seu fim. Então, acho que esse é um bom ponto, pensar sempre nesse antes, assim, o que eu quero, aí eu encontro as ferramentas que me ajudam a chegar nesses meus objetivos. Tá valendo? Posso até complementar uma coisinha? Oi? Quem? Posso? Ou não dá tempo? A Thaís? Isso, Thaís Borges. Thaís, acho que a Elisa estava aqui na fila presencial, bem, depois a gente vai para a fila digital, volta para você. Pode ser? Combinado, perfeito. É rapidinho, gente, é que eu sou obcecada com capacitação. Tudo que a Fernanda falou, né, e o que vocês falaram passa exatamente para essa questão da capacitação. Então, a gente precisa aprender para entender. E eu ia dizer que é o seguinte, não é aprender uma vez, é aprender constantemente.
E participar de uma rede faz com que você esteja constantemente sendo provocado a aprender coisas novas e, inclusive, a depois ensinar aquilo que você sabe, né? E não tem jeito melhor de aprender do que ensinar, gente. Capacitação é o grande recado que eu dou e todos os limitadores à capacitação. Então, a questão do idioma inglês, né? E a questão do apego a certos hábitos. Eu também sou a grande fã do desapego. A gente precisa desapegar do jeito que a gente faz certas coisas para poder trazer a novidade para dentro. Perfeito, Elisa. Muito obrigada. Thaís? Muito bom. Eu gostei muito da fala das três. E aí, como a Fernanda fez, que ela deu um passo atrás, eu acho que eu dou mais umzinho, talvez, no processo que a gente está falando, que conecta muito com a que eu trouxe, que é sobre a autoestima, né? Autoestima pessoal e profissional. Eu só consigo colocar a mão na massa, entender quais ferramentas eu preciso, melhorar meus processos, quando eu sei o que eu quero, que foi o que a Fernanda trouxe. Para eu saber o que eu quero, eu tenho que cada vez mais me capacitar, entender qual é a minha necessidade, o que eu estou precisando no momento. E às vezes está tudo bem em relação ao nosso trabalho, só que internamente, com nossas questões pessoais, questões do feminino e tantas outras, isso nos atravessa. Então, eu acho que esses momentos como esse de agora, os momentos de estar em rede, inclusive as redes digitais de apoio, é o que nos faz entender naquilo que precisamos nos capacitar, conhecer novos processos, encontrar as ferramentas para ajudar nesses processos. Então, tem uma coisa que a gente sempre fala na mentoria, que é se conhecer, sabe? Porque aí você vai conhecer seus limites, limite de trabalho, limite, né, com relação à relação com o cliente, com o fornecedor. Então, esse processo autoinvestigativo é muito importante para estar em movimento, né? Estar sempre em movimento é o essencial. Sensacional essas duas dimensões que a gente acrescentou da capacitação e da rede de suporte, né? A Rede Mulher Empreendedora oferece esse suporte, mas a gente sabe que tem N redes aí, inclusive de mulheres especialistas em tecnologia, especialistas em conteúdo e em ferramentas digitais, né? Então, tem aquele momento também que a gente se vê perdida, que tem que levantar a mão e falar, poxa, não estou dando conta, não estou conseguindo, não estou sabendo, me ajuda. Né? E pode ser de qualquer lugar, de qualquer idade, né? Desapegar, né, daqueles velhos hábitos. Chegou uma nova ferramenta, não gostei, não sei lidar com isso. Bora aprender, né? Bora se despir dessas velhas crenças aí. Posso completar uma coisa? Claro. Eu também queria jogar como um desafio assim, pessoal para todas nós também que trabalhamos com tecnologia, a gente falou aí dessa troca, como pensar também como a gente dentro da nossa profissão pode compartilhar um pouco de conhecimento também para que a gente diminua um pouco a barreira dessa diferença, dessas dificuldades que empreendedoras como nós temos também. Uma empreendedora ajuda a outra, né? Mulheres se ajudando, é o que a gente mais acredita. E acho que tem um pouco a ver com a minha segunda pergunta, olhar para aquela que ainda está começando, que viu tudo isso e não conseguiu entrar, não conseguiu começar a se digitalizar, né? Aquela que falou, poxa, eu quero, mas não sei por onde. Que dicas vocês dão? Para onde vocês acham que elas devem começar? É investir em curso? É investir em autoconhecimento? É ferramenta? Onde que elas devem se colocar seu tempo, seu dinheiro? Eu acho que a gente tem bons cursos, inclusive a rede tem bastante material para ser consumido. Eu aprendi muito com os conteúdos distribuídos pela Rede Mulher Empreendedora em todos os aspectos. Mas eu ainda acho que é bem importante, acho que escutando a fala de todo mundo, que é muito inspiradora. Vocês juntaram um time fantástico nesse painel, eu estou muito honrada. Mas essa questão do se descobrir que foi trazido, e de você entender o que você quer do seu negócio, eu acho que ele é relevante. Todo plano digital, ele tem que responder, ele é subordinado ao plano de negócio. Então, para a gente começar, eu preciso saber o que eu quero do meu negócio, muito claramente, para eu poder endereçar. Então, capacitação super relevante, entender, buscar ajuda é super relevante, tudo isso apoia, mas saber o que eu quero é o principal ponto de partida para a gente poder começar essa digitalização.
Acho que a gente chegou aí num ponto muito importante, né? Conhecer as ferramentas, conhecer o seu negócio, conhecer você e unir tudo isso, né? Um estar subordinado ao outro. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso painel, passou voando. Eu acho que cada tema aqui renderia assim uma conversa gigante. Eu peço até desculpas por a gente não poder continuar essa conversa incrível. E eu vou passar para que cada uma deixe uma mensagem final, uma lição final muito resumidamente, né, para a empreendedora que está nos assistindo. E já nessa mensagem final, já quiser deixar o seu contato, né, qual que é seu arroba ou o seu site, onde que a gente pode te encontrar para continuar essa conversa depois. Começar por Elisa, porque a Fernanda falou agora. Bom, gente, como eu prometi, meu contato é Elisa, com Z, Flores, tudo junto, @mdemariaedelisa.com, é meu e-mail pessoal. Podem escrever. E eu acho que a minha palavra de fechamento é: não tenham medo. Nós, como mulheres, a gente faz tanta coisa, né? A gente é mãe, a gente cuida da casa, a gente dá conta da vida, de 2, de 3 vidas paralelas. Não tenham medo, peçam ajuda. Eu estou aqui já com meus cabelos brancos e eu ainda estou aprendendo e quero aprender muito mais. Tenho muito para compartilhar. E tem uma frase da Chimamanda que é o seguinte: se existe uma cultura que não inclui mulheres e não aceita mulheres, cabe às mulheres transformar essa cultura. Então, a gente vai fazer isso acontecer e vai fazer isso acontecer com o digital. É isso aí. Adorei. Fernanda? Eu acho que a principal lição que ficou, para mim, que eu aprendi aqui nesse painel, é conhecimento. Conhecer a mim, ao meu negócio e onde eu quero. Para então a gente digitalizar. Vou dar o meu contato do Instagram, que é @fe.nascimentow, e eu espero encontrar vocês por lá. Muito obrigada pela oportunidade de troca. Obrigada, Fernanda. Thaís Borges. Bom, eu agradeço primeiramente, já estou realmente me sinto honrada por esse momento, essa conexão. É incrível ver o quanto tudo isso se conecta. Isso está muito relacionado ao propósito que todas temos de fazer que essa rede de mulheres sejam cada vez mais próximas. E para mim, assim, na verdade, a mensagem que eu deixo de forma geral é: bota a cara no sol. A gente sempre fala isso, né, nos nossos bate-papos, botar a cara no sol. O não ter medo é isso, minha filha. Abre a janela, deixa o sol entrar. Olha para a mulher que você é. Você chegou até aqui, muitas vezes, muitas de nós sozinha, muitas de nós também com apoio. Então, assim, falar, cara, eu quero tal objetivo. E dar quase literalmente o passinho de formiguinha para alcançar esse objetivo. Temos aqui uma rede completa de apoio, né, da Rede Mulher Empreendedora. Estamos aqui todas nós deixando nossos contatos para que essa conversa ela não termine. Então, também deixo o contato do Preta, para quem quiser seguir, é @_opreta. Nós somos uma consultoria de comunicação, então lá vocês vão ter bastante material, inclusive gratuito, do que eu falei aqui do funil. Se vocês não entenderam muito bem, lá também tem. E qualquer coisa nos escrevam, mandem mensagens. Muito obrigada por essa oportunidade. E é isso, minhas queridas. A cara, no sol. Põe a cara na janela e vamos que vamos. Tamo junto. Maravilha. Botar a cara no sol, botar a cara na telinha. E falando em cara na telinha, Milena, por favor, sua mensagem final e como que a gente te encontra ou encontra, né, o que você quer deixar aí. Gente, primeiramente, obrigada. Adorei participar. Adoro a Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, eu sou fã declarada dela, de carteirinha. Meninas, também é um prazer ter essa troca aqui com vocês. Eu vou muito nessa linha do vai lá e faz, né? A gente fala muito aqui na Nuvem Shop sobre mostrar ao mundo do que você é capaz. Então, de fato, mulheres, mostrem ao mundo do que você é capaz. Peguem as ferramentas, coloquem embaixo do braço, sejam vocês as protagonistas dessas histórias. Se você tem o interesse de ter uma loja online, peço o convite para você conhecer a Nuvem Shop, né? Então, Nuvem Shop, tá aqui, é um dos patrocinadores, então dá para colar aqui como é que escreve. E aí você conhece a gente nas redes sociais,
entende mais a nossa plataforma. E eu também estou no LinkedIn, quiser me encontrar por lá, Milena Gama. Obrigada, gente. Maravilha, Milena. E para a gente finalizar, Thaís Carvalho, só uma mensagem final muito brevemente, como que a gente te encontra ou encontra o seu negócio. Obrigada, gente, por essa oportunidade. Mulheres, trabalhem em rede, se apoiem, façam parcerias, estudem, porque é isso que salva a nossa vida. E quem quiser se conectar com a gente é @essenciarweb no Instagram. Obrigada. Maravilha. Você terminou falando muito bem. É o que salva a nossa vida aqui, né? Esse apoio, essa parceria. E por isso eu quero agradecer a parceria de cada uma de vocês, a presença. E agora eu passo de volta a bola para Mônica.